Olá, irmãos, graças a Deus, conseguimos, louvado seja o nome de Jesus. Estamos aqui mais uma vez com todos vocês para te trazer uma palavra até o teu coração. Para mim é um imenso prazer, porque eu gosto da palavra de Deus, eu amo a palavra de Deus. E eu quero ajudar você a ter uma visão espiritual das coisas de Deus. Então, se você gostar do nosso conteúdo, você clica aí nesse botãozinho preto que está aí de baixo, escrito inscreva-se, se inscreva no canal, tá bom? Acione o sino da notificação, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Curta, comente e compartilhe, triplo C, para que Deus possa te abençoar. Você que ama Deus, tem que amar as suas ovelhas. Dai de graça o que recebeste de graça, tá certo? Então, passa essa palavra para uma pessoa que está sofrendo, que está precisando, que quer crescer espiritualmente. @ubirajaraoliveira55 é o endereço do nosso canal do YouTube. @ubirajaraoliveira55. Deus te abençoe. Muito bem. As pessoas, quando elas não têm uma visão espiritual de Deus, elas ficam sem direção. Nós precisamos da visão de Deus. Nós precisamos da orientação de Deus. Como assim, bispo? É óbvio que geralmente quando a pessoa vem na igreja, ela vem para resolver um problema, ela vem porque ela está passando por um problema, por uma situação, e ela vem em busca de resolver aquele problema. Até ouvi um bispo falar que uma certa mulher chegou na igreja muito bem vestida. A mulher estava muito bem trajada, muito bem vestida, parecia uma granfina. E ela falou assim para o bispo, o que o senhor está vendo aqui foi o que sobrou. Porque eu era rica e eu perdi tudo. Hoje eu não tenho nada. E então eu ouvi muito falar dessa igreja, que essa igreja é muito abençoada, eu vejo vocês aí prosperando, crescendo. E eu não sei se é Deus ou é o diabo que ajuda vocês. Mas eu vim aqui para me ser abençoada também, que eu quero resolver meu problema. Olha como é que ela falou, não sei se é... Porque as pessoas quando querem ser abençoadas ou querem vencer, ela não quer saber se é Deus ou o diabo que está dando, ela quer vencer. Essa é a visão do mundo. Amém, pessoal? Porque geralmente essas pessoas que vão, essas casas aí de ocultismo aí, né? Essas casas por aí, elas vão porque elas querem resolver o problema dela, mas elas têm uma religião, sabia? Essas pessoas são religiosas. Elas vão lá, mas muitas delas são católicas, muitas delas são desviadas, já foram na igreja, não é verdade? Mas elas querem ir lá para quê? Resolver o seu problema. Elas querem resolver o seu problema. Mas essa é a visão das pessoas. Então, às vezes as pessoas elas vêm na igreja, elas vêm assim. Ela vem porque está com problema no casamento. Ela vem porque uma certa vez eu estava em Recife, há muitos anos atrás isso, uma senhora me procurou e falou, olha, trouxe a fotografia do esposo dela, meu marido saiu de casa, me abandonou, que vim aqui. Eu passei uma campanha para ela, falei, a senhora vai vir tal dia, tal dia, tal dia, Deus vai abençoar. Aí ela vinha durante a semana, mas domingo ela nunca vinha na igreja. Ela só vinha durante a semana, fazia campanha para o marido. Depois ela sumiu, desapareceu. Falei, poxa, a mulher nunca mais veio na igreja. Uma vez andando no centro do bairro, eu dei de cara com ela e eu vi ela já com outro homem. Porque não era aquele homem da foto que ela havia me mostrado. Ela já estava com outro homem de braços cruzados e estava lá. Falei, bom, desistiu do marido? Ah, não, é muito difícil. Ela falou, é muito difícil. É muito difícil. Ou seja, às vezes o que a pessoa quer não bate com o que Deus quer para ela. Você está entendendo? Às vezes a pessoa está pedindo algo a Deus, Jusceli, mas aquilo que ela está pedindo para Deus não está batendo com aquilo que Deus tem preparado para a vida dela. Eu lembro que quando eu cheguei na igreja, eu não queria saber de compromisso, só queria saber de estar ali, dar meu dízimo, minha oferta e ir embora, assistir o culto e ir embora. Porque eu não tinha o quê? Visão espiritual. Eu não sabia o que Deus queria para a minha vida. Eu só fui entender o que Deus queria para a minha vida quando eu o aceitei, me batizei nas águas e comecei a buscar o Espírito Santo. E comecei a buscar a presença dele. Amém? Aí
eu me desvencilhei de todas as coisas materiais para me focar só nas coisas espirituais. Mas quem dá essa visão para a pessoa? Porque tem pessoas na igreja já há 300 anos e ela não, sempre preocupada com as coisas desse mundo. E nem entende às vezes o que a gente prega aqui na igreja. Ela não entende. Abre em 1 Coríntios, por favor. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Versículo 9. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, não é isso? Depois 1 Coríntios. Não é em Gênesis não, dona Esther. Amém? Glória a Deus. Primeira epístola do Paulo para a igreja de Corinto. Achou, Ceni? Capítulo de número 2, versículo de número 9. Mas, como está escrito, hein? Está escrito assim: nem olhos viram, nem ouvidos o quê? Ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém, pessoal? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem já... O que você entende por isso? Hein? Sabe o que eu entendo? Que o que a gente quer não é nada. Porque se não conseguiu penetrar no coração humano, é porque é algo que muito grande. Não é verdade? Algo imensurável. Você acredita que se as pessoas descobrissem isso, as coisas seriam totalmente diferentes. Quando algumas começam a buscar isso, elas começam a crescer, elas começam a evoluir, elas começam a crescer espiritualmente. Hoje a gente tem cristãos, entre aspas, egoístas, rancorosos, que só pensam em si próprio, que não se preocupam com o próximo. Quando você vê a nossa luta aqui no YouTube, pessoas que assistem o nosso vídeo, nossas palestras, mas não manda para ninguém, a pessoa só pensa nela. A pessoa não está pensando no próximo. A pessoa não está pensando em... Não, está pensando em si. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma coisa, eu de novo. Hã? Então, quando a pessoa pensa isso aqui, mas essa visão aqui, só tem um que pode dar para você. Só o Espírito Santo. Que ele diz aqui, ó, olha só, versículo 10. Mas Deus não revelou por quem? Pelo Espírito, com letra maiúscula. Mas Deus não revelou pelo Espírito. Por quê? Por quê, pessoal? Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, ou seja, sonda, mede, amém? Até mesmo as profundezas de Deus. Diga glória a Deus. O Espírito Santo sonda todas as coisas. O Espírito Santo é que revela todas as coisas. É o Espírito Santo. Por isso que a gente, sabe o que eu fico vendo? Muitas pessoas que falam assim, eu estou aqui porque Deus me trouxe para cá. Aí daqui a pouco passa um tempinho, não, agora Deus mandou ir não sei para onde. Sabe, a pessoa fica, e você vê claramente que a pessoa está desorientada e que as suas atitudes são tomadas pela sua carne. Deus não é inconstante. Você está entendendo? Deus, o plano de Deus não muda. A Bíblia fala em Hebreus que os planos de Deus são imutáveis. O que significa isso? Imutáveis, que não mudam. O ser humano é que é volátil, o ser humano que é efêmero, o ser humano que fica mudando de uma hora para outra. Porque as pessoas acham que ela vai ser abençoada em determinados locais, que os locais é que são mais importantes. Eu lembro
Eu tenho uma história que dizia do rapaz que ele queria ser batizado com o Espírito Santo, né? Aí falou para o seu mestre que ele queria ir para Israel, para lá ele poder ser batizado com o Espírito Santo. Mas o mestre dele provou para ele que não era o local que ele estava que iria batizá-lo. Você está entendendo, sim ou não? Tem gente que pensa, não, eu vou para a igreja porque lá eu vou ser batizado as pessoas. Não, não é aqui não. Você já tem que começar a buscar de casa. Aqui vai ser só uma consequência daquilo que você fez lá fora. Você está entendendo, sim ou não? É. Porque quando eu fui selado com o Espírito Santo, eu estava todo dia à noite em casa, dobrando meu joelho com a cara no pó, buscando a Deus, buscando o Espírito de Deus, orando, louvando, me preparando, me afastei do pecado, me afastei das coisas erradas, botei minha vida na mão de Deus, me consertei, terminei o namoro com a minha namorada, que não era da igreja, falei, não quero mais, eu quero Deus, e comecei a buscar, orar, buscar. Quando eu cheguei na igreja, na reunião de obreiro, de candidato a obreiro, e fui buscar o Espírito Santo, eu fui selado, mas eu não fui selado ali por causa dali, por causa do... Não, foi porque eu já vinha preparando o coração. Amém? Eu já vinha buscando, eu já vinha ali já me preparando. É isso. Não é local, não é pessoa. É uma coisa individual de você e Deus. Você tem que ter um relacionamento íntimo com Deus, sem interferências humanas. Sem interferência humana. As pessoas, elas se apoiam muito no material. Você está entendendo, sim ou não? Elas se apoiam muito no material. Elas querem ouvir coisas que venham satisfazer o seu ego, que venham lhe tranquilizar. Eu fico observando as coisas, eu sou muito observador. Aí diz aqui, ó, versículo 11. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Você se conhece? Sim ou não? Hã? Cada um se conhece, ou não é verdade? Hã? Você se conhece. Você sabe as suas fraquezas, porque o espírito do homem conhece o homem. Quantas vezes você já ouviu pessoas falar, não vou fazer isso não porque eu me conheço, não é? Não é verdade? Não porque eu me... Ou seja, claro, o seu espírito conhece você. Agora, quem conhece a Deus? Senão o Espírito de Deus. Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece senão quem? O Espírito de Deus. Só quem, e quando a gente por isso que Deus nos dá o Espírito Santo. Por que Deus me dá o Espírito Santo, bispo? Te dá para você saber qual é a vontade dele. Te dá para você andar de acordo. Por isso que não precisa ninguém estar te proibindo. Ó, essa roupa aí não tá legal não. Ó, você está falando essas coisas aí, pô, essa coisa. Não precisa. Se você tem o Espírito Santo, ele vai te instruir. Ele vai te falar. Hã? Sim ou não? É, olha, esse relacionamento aí vai te levar para o inferno. Ó, esse local aí que você está frequentando não é legal. Você está compreendendo, sim ou não? O Espírito Santo coloca no nosso coração, ele nos instrui, ele nos dá a mente de Cristo, ele nos dá a visão de Deus. Ele diz o que mais aí? Ora, nós não temos recebido, preste atenção nisso aí, pessoal, versículo 12, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de quem? De Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado o quê? Amém? Nós não temos recebido o Espírito do mundo. Quando eu estava no mundo e não conhecia Deus, quando eu não conhecia a palavra de Deus, quando eu não conhecia Deus, quando eu estava no mundo, meu pensamento era o seguinte: eu não bebia muito, mas eu bebia, fumava cigarro, fumava cocaína, cheirava cocaína, fumava maconha. Aí eu falei, não vou parar de fazer isso, vou paraquedista, vou treinar. Aí parei com aquilo tudo,
Meu pensamento era que eu ia casar com 40 anos. Falei, não, vou seguir minha carreira militar, quero sair oficial, vou me dedicar ali à minha vida militar, porque eu amava a vida militar, meu pai militar, então fui para paraquedista, vou treinar, vou fazer acontecer, com 40 anos eu caso, casei com 19. Porque quando eu conheci Deus, meu pensamento todinho mudou. Vou comprar uma moto, vou curtir, só vou casar com 40. Então eu tinha mente do mundo, eu tinha pensamento das coisas do mundo. Quando você vê pessoas na igreja com pensamento só das coisas do mundo, voltado só para o material, eu quero minha... Não é errado você querer sua casa, você querer seu carro, você querer crescer financeiramente, não é errado, mas a pessoa não prioriza isso. Às vezes ela está num trabalho que afasta ela de Deus, mas ela não consegue ver isso, porque falta ali o Espírito Santo para mostrar para ela que ela está ali e aquilo ali vai afastá-la de Deus. Está entendendo? Sim ou não? Falta ali o Espírito Santo, falta o entendimento de Deus. Não, esse negócio aí não é certo. Se você entrar nesse negócio aí, você vai se dar mal. Falta o Espírito Santo. Porque o Senhor Jesus disse que se nós buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, as outras coisas todas não serão acrescentadas. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é de Deus, a preocupação dela é crescer espiritualmente cada dia mais e mais. E quanto mais ela cresce, mais ela se aproxima de Deus, mais as outras coisas vão sendo acrescentadas na vida dela. É família, é casamento, é tudo. Glória a Deus. Você quer ver uma coisa? Abra aí em Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 23. Jeremias 9, 23. Amém? Antigo Testamento. Acharam? Quem achou, dá um glória. 9, 23. Olha o que diz aí o título. O título: Conhecer a Deus constitui a glória do homem. Diga glória a Deus. Olha só, assim diz o Senhor. Quem está falando? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Então, em que devemos nos gloriarmos? Em conhecer a Deus. Voltando para Coríntios, amém? Em conhecer a Deus, 1 Coríntios 2. Em conhecer a Deus, o que o homem se deve se gloriar? Ele tem que se gloriar em conhecer a Deus, porque conhecendo a Deus, você vai saber qual é a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então muita gente está na igreja, mas a pessoa está atrofiada, a pessoa não cresce, a pessoa não desenvolve, a vida dela não vai para frente, ela é infeliz, porque tem que se converter, porque tem que ter um encontro com Cristo, porque tem que botar a vida na mão de Deus, tem que buscar o Espírito Santo, valorizar o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que aquele que não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Voltando aqui para a primeira epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 13 agora. Amém? Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com coisas espirituais. Diga glória a Deus. Conferindo coisas espirituais com coisas... Às vezes a pessoa vem para a igreja, ela ouve a palavra, poxa, eu não entendi nada que o bispo falou.
Tem pessoas que às vezes lê coisa na Bíblia e dizem, bicho, me explica isso aqui, que eu li isso aqui, não entendi nada. Está entendendo? Por quê? O Espírito Santo, gente, ele revela as coisas de Deus na nossa vida. Ele mostra para nós. Ele nos dá a sabedoria humana, de Deus. Porque todo aquele que quer sabedoria tem que pedir a Deus. A sabedoria humana não presta para nada. Porque tem muitos sábios aí que vão para o inferno. Porque com toda a sabedoria do mundo, do homem, não consegue enxergar as coisas de Deus, entender coisas simples de Deus. Amém? Ora, olha o que diz aí o 14 aí. O que você é? Será que você é natural ou você é espiritual? Ora, o homem natural, o que acontece aí? Não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Lhes são loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem de que maneira? Espírito. Igual a pessoa que está na igreja, aí o familiar fica criticando ela porque ela está na igreja, porque ela dá oferta, porque ela diz, ela quer debater. Você não tem que discutir nada disso com ele. Você não tem que discutir, nem dar explicação, nem dar satisfação disso aqui, das coisas de Deus. Ele não vai entender nunca. Ele vai entender? Não vai. Por quê? Porque ele é carnal. Porque o que nós fazemos na igreja são coisas espirituais. E só vai entender o que se faz aqui quem é espiritual. Existe na igreja os nascidos da carne e os nascidos do espírito. Quem são os nascidos da carne? São aquelas pessoas que vieram para a igreja que mudaram, mas não mudaram por causa do Espírito Santo. Ela mudou porque ela quer uma bênção. Ela mudou porque ela quer um emprego. Ela mudou porque ela quer uma bênção na família. Ela não mudou porque foi tocada pelo Espírito Santo e ela começou a ter nojo das coisas do mundo e ter nojo do seu procedimento antigo e querer mudar. Não. Então são mudanças temporárias, exterior. A gente não muda de fora para dentro, pessoal. Não se muda de fora para dentro. A verdadeira mudança é de dentro para fora. Não é aquela que ninguém fala para você, você tem que mudar nisso, você tem que mudar naquilo. Não. Poxa, eu estava ali sentada lá na igreja, o Espírito Santo usou o bispo ou o pastor, quem quer que seja, aquela palavra tocou no meu coração. Poxa, preciso mudar. Tal. Você está entendendo? Sim ou não? Eu preciso. Então é assim que funciona. Mas quando a pessoa muda só o exterior, só para conseguir alguma coisa, ela vai voltar a fazer o que é errado de novo. Porque a mudança não foi sincera. Convertei-vos a mim, o que a Bíblia diz? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Então Deus quer que mude por onde? Por dentro. Diga glória a Deus. Porém, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Já expliquei isso aqui. Como assim um homem espiritual julga todas as coisas? Quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela julga tudo. Julga tudo no que sentido, Céia? Se convidam você para fazer alguma coisa, você vai julgar aquilo ali que estão te convidando para fazer. Não, peraí, essa fulana está me convidando para fazer isso aqui, mas isso aqui, se eu for fazer, vai dar ruim. Não vai agradar meu Deus, não. Então ela está julgando aquela situação. Está entendendo? Ela julga a atitude, o procedimento, a ação, as coisas. Diga glória a Deus. Ela julga, ela tem essa visão espiritual. Quando é uma armadilha do diabo, né? Quando é uma armadilha, quando é algo que vai prejudicá-la. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem a visão de Deus. Ela está vendo, não, isso aí não é de Deus, não. Não, eu fui convidado para ir em tal lugar, mas não vou porque... Então, ela julga todas as coisas. Ela bota uma roupa, chega no espelho e fala, caramba, não está legal. Não estou me sentindo bem. Está entendendo, pessoal? É isso. Ele está falando que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Ele julga todas as coisas. Olha só. Pois quem conhece a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo.
Essa mente de Cristo é implantada em nós através do Espírito Santo. Por isso que a pessoa perdoa, por isso que a pessoa é humilde, ela consegue se submeter à autoridade, ela consegue aceitar as coisas de Deus. Amém, pessoal? Se ela vê alguma coisa errada e tal, ela não está ali falando, sai falando, não, ela vai dobrar o joelho, ela vai orar, ela vai pedir a Deus direção. Se ela é tratada injustamente, ela não paga na mesma moeda, ela vai orar, ela vai pedir a Deus. Então é diferente, a pessoa de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela é completamente diferente das pessoas que não têm o Espírito Santo. A diferença é o que está dentro, é o conteúdo, não é o exterior. Amém? Não é o exterior. O Espírito de Deus é que faz essa diferença. Então, meu irmão, minha irmã, é o que você tem que priorizar na sua vida. É o que você, às vezes a pessoa fica atrás de palavra, eu quero ouvir uma palavra, eu quero ouvir uma profecia, eu quero liberar uma palavra para mim. Podem liberar o que for para você. Se você não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. As palavras, as promessas, nós passamos a ter direito a elas quando fazemos a nossa parte. Quando somos fiéis, quando somos obedientes, quando somos tementes, quando procuramos nos desviar do mal, não dá lugar ao diabo. Bota a sua vida na mão de Deus. Não fique atrás de homem, atrás de lugar, fique atrás de Deus. Nós temos que buscar Deus, nós temos que correr atrás de Deus. É esse aí que a gente tem que fazer. Anda na minha presença e ser perfeito, foi o que Deus falou para Abraão. Andar na presença de Deus. E você vai ser perfeito. @BirajarOliveira55. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, curta, compartilhe e comente. Comente aí essa mensagem, compartilhe com o seu irmão na fé e abençoe uma pessoa. @BirajarOliveira55. Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus.